retórica é útil porque sem ela a verdade pode ser derrotada. Essa é uma frase de Aristóteles, o pai da retórica. Hoje, quando falamos de falar bem, a gente logo pensa nos discursos políticos, nos discursos das redes sociais, no convencimento, pensamos até mesmo nas falas do dia a dia. Só que engana-se quem pensa que a arte de falar bem é algo da nossa contemporaneidade, é algo do nosso mundo atual. Na verdade, a retórica começou a existir há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga. Claro que o mundo pós-capitalista precisou aperfeiçoar a retórica. Hoje nós precisamos de falar bem, de saber convencer para conseguir ascender na carreira profissional, para conseguir defender os nossos próprios interesses, para conseguir posicionar nas redes sociais e inúmeras outras vantagens. Até no dia a dia, várias técnicas são faladas a todo momento. Técnicas de oratória para que você se posicione, para que você fale bem. E claro que hoje em dia isso é muito essencial. Só que não é de agora o surgimento da retórica, e sim da Grécia Antiga, principalmente com Aristóteles. Não é que Aristóteles criou a retórica. Antes dele, outras pessoas, outros pensadores já ensinavam, inclusive, oratória para as pessoas da época. Mas foi a partir de Aristóteles que nós tivemos uma sistematização como estudo, da retórica como arte, como disciplina. Ele foi o primeiro filósofo a sistematizar, a explicar como deve portar um orador, quais as qualidades um bom orador deve ter, ou um bom retor, vindo da palavra de retórica, como uma pessoa é considerada uma pessoa que fala bem, que convence bem, e o que ela precisa fazer para tal. Depois dele vieram outros pensadores, mas de fato ele sistematizou. Eu vou te contextualizar da história de Aristóteles só para você entender mais sobre a coisa. Hoje, quando se fala de oratória, todo mundo quer aprender as técnicas. Me passa uma técnica, como que eu convenço alguém, como eu falo bem em público, e quer técnicas rápidas, algo para aplicar imediatamente. Eu não sou contra esse tipo de ensinamento, é claro que não, mas eu sou a favor de um conhecimento profundo. Se você quer ser realmente bom em alguma coisa, você precisa buscar a origem daquilo. Como é que isso surgiu? Como isso evoluiu? Porque quando você tem um conhecimento teórico profundo e um conhecimento prático profundo e junta os dois, aí sim você chega na excelência. É por isso que eu vou contextualizar primeiro, para você entender como é que aconteceu. Até porque tem uma frase que eu gosto muito que diz que o seu sucesso é do tamanho do conhecimento que você tem. Então, quanto mais você tem de conhecimento sobre a origem das coisas, sobre as coisas no geral, maior é a sua capacidade de ter sucesso em qualquer área da sua vida. É isso que eu defendo e é isso que eu vou tratar nos diversos vídeos que eu vou começar a postar aqui no YouTube. Espero que você esteja junto nessa caminhada comigo. Inclusive, se você não curtiu esse vídeo, curte para ajudar o canal a crescer e também se inscreva. Aristóteles nasceu em 384 a.C., na Macedônia, na Grécia Antiga, e aos 17 anos ele vai para Atenas para aprender com Platão. Platão, o famoso discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. E ele vai para Atenas, porque é lá onde era a escola de Platão, e ele aprende com seu mestre, admirava muito o seu mestre, porém, eles discordavam de várias coisas. Platão e Aristóteles discordavam, apesar de Aristóteles ter sido considerado um dos melhores alunos da escola de Platão, ele discordava muito de Platão. Tanto que depois que Platão morre, Aristóteles cria a sua própria escola, o Liceu, e lá o Liceu é como se fosse um contraponto do que ensinava-se na escola de Platão. Mas ainda assim ele foi aluno e admirava muito seu mestre. Eles discordavam de vários assuntos. Um desses assuntos era sobre a retórica. Platão, pegando do seu mestre Sócrates, não concordava tanto da maneira como a retórica era ensinada na época. Eles consideravam quem ensinava retórica como pessoas manipuladoras, que eram os sofistas. Os sofistas eram as pessoas que ensinavam retórica na época, e eles não estavam tão preocupados assim, de fato, se o discurso da pessoa era verdadeiro ou falso. Eles só se importavam em ensinar a retórica como arte. E Platão criticava muito esse tipo de ensino, os chamavam de manipuladores. Tanto que hoje, quando a gente se depara com uma mentira, é comum ouvirmos as pessoas dizerem: isso é um sofisma. Veio da palavra sofista, de manipulação.
Só que Aristóteles não via da mesma forma que Platão via. Ele achava que a retórica era muito boa e era neutra. A retórica, ela deveria ser ensinada. Agora, o que a pessoa vai fazer com a retórica, que de fato é uma arma, a culpa é da pessoa e não da retórica em si. Tanto que juntou os seus conhecimentos filosóficos aprendidos com Platão, seu mestre, e com os conhecimentos da retórica que eram ensinados pelos sofistas sobre as emoções. Ele juntou isso tudo em um combo que daqui a pouco eu vou explicar. E o Aristóteles, ele era uma pessoa muito sistemática, no sentido de que ele sistematizava tudo. Tanto que o primeiro zoológico surgido foi feito por Aristóteles. Várias coisas que nós usamos hoje, foi ele quem sistematizou essas matérias. Então Aristóteles fica com Platão estudando durante 20 anos da sua vida. Platão morre e ele volta de novo para Macedônia e ele é convidado a ser mentor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que conquistou várias cidades. Ele era apenas um jovem quando Aristóteles começou a dar mentorias para ele, a ensiná-lo. Então ele ensinou vários assuntos, ensinou sobre a boa filosofia e ensinou sobre retórica. Tanto que ele tem uma obra chamada Retórica a Alexandre, onde ele ensina os principais pontos que Alexandre deveria desenvolver para ser um bom orador, para ser um bom líder. Só que o que eu vou falar nesse vídeo é de uma obra que ele fez posteriormente, quando ele já tinha feito a sua escola, o Liceu, que é a grande obra dele e uma das mais conhecidas, chamada Retórica. Lá ele trata sobre o que uma pessoa deve fazer para ter uma boa retórica. E até hoje nós utilizamos isso. É difícil a gente ouvir um discurso hoje que não tenha pelo menos um ponto, uma vírgula do que Aristóteles tenha ensinado lá nesse livro em retórica há mais de 2000 anos. Então esse conhecimento é milenar. Aristóteles defendia a boa filosofia. A filosofia em que se deve buscar virtudes acima de tudo. O que são virtudes? Todas aquelas características que você pode se desenvolver como pessoa para ser melhor a si mesmo e as pessoas ao seu redor. E ele defendia isso também na retórica. Para ele, uma pessoa que fosse digna de ser um bom orador, ela naturalmente já deveria ser uma pessoa com virtudes, não um enganador. Então eu imagino que se hoje Aristóteles viesse no mundo atual e se deparasse com vários discursos, as famosas fake news, não que fake news seja algo de agora, porque a fake news não é de agora. Muito tempo na história a gente consegue ver várias pessoas que mentiram, mas trazendo para a atualidade, eu acredito que Aristóteles ficaria espantado com as mentiras que são ditas com tanta convicção. Para ele, um bom retor, uma pessoa que de fato fala bem, ela deve ser digna da palavra. Ela deveria ter como princípio básico a integridade e a verdade, ou seja, virtudes. E Aristóteles, ele diz que nós temos basicamente 3 meios de persuasão. Primeiro, derivado do caráter do orador, da emoção despertada aos ouvintes e, por fim, derivados de argumentos verdadeiros ou prováveis. Ou seja, ethos, vindo do grego, que é credibilidade, caráter, pathos, emoção. O seu discurso precisa gerar emoção nas pessoas. E, por fim, logos, a lógica, argumentos lógicos. Esses são, segundo Aristóteles, os 3 meios de persuasão. Se você quiser falar bem, você precisa ter os 3 envolvidos no seu discurso, na sua fala. Primeiro meio, derivado do caráter do orador. Quando uma pessoa fala muito bem, mas aquilo que ela fala não condiz com os comportamentos dela, aquilo que ela fala parece que é uma mentira, por mais bonito que seja o discurso, se parecer mentira, todo o restante do discurso dela pode ser jogado no lixo. O caráter do orador é um dos meios mais importantes da arte de falar bem, porque as pessoas vão julgar. Imagina que uma pessoa fale sobre restauração de casamento, mas por trás todo mundo sabe que essa pessoa trai a sua esposa. Tudo que ela falar, as pessoas não vão dar crédito, porque ela não tem credibilidade suficiente para falar desse assunto. Além do discurso, além das técnicas de oratória que você pode usar para convencer, o fato de você ser uma pessoa com caráter, uma pessoa que pelo menos aparente ser íntegra, é muito importante para o convencimento.
E hoje a gente sente isso na pele. Quando você olha uma pessoa que está bem vestida, você já tem uma primeira impressão sobre aquela pessoa antes mesmo que ela fale. Você já começa a avaliar o caráter dela pela vestimenta, pelo sapato que ela tá, da forma como o cabelo dela está penteado. Você já vai julgando. Não adianta falar que não é assim, não julgue o livro pela capa, mas a verdade é que todo mundo julga o livro pela capa. Eu não concordo que deveria ser assim, mas é assim que funciona, porque nós somos seres visuais. A gente já olha e já detecta e já tem uma primeira impressão sobre aquela pessoa. Além disso, se você sabe que aquela pessoa fala uma coisa e na realidade não é isso que ela faz, você não dá crédito também. Você não dá credibilidade para essa pessoa. O caráter dela vai de mal a pior. Então, tudo que ela falar, você não vai levar em consideração. Esse era o primeiro pilar, o primeiro meio de persuasão, o caráter do orador, a credibilidade. O segundo é a emoção que o orador consegue despertar em quem ouve, na audiência. E aqui é justamente um dos pontos onde Aristóteles divergia do seu mestre Platão. Porque Platão criticava os sofistas, lembram o sofista que eu disse que eram quem ensinavam a oratória, ensinaram retórica para as pessoas da época, principalmente para as pessoas que queriam ir para a política, para as pessoas que precisavam se defender no júri. E Platão criticava os sofistas porque eles apelavam muito para a emoção. Inclusive, o sofista mais conhecido até hoje que a gente tem acesso é o chamado Górgias, e ele apelava muito para a emoção. Ele era uma pessoa totalmente convincente, ele fez o maior sucesso na Grécia Antiga, porque ele basicamente fazia uma espécie de show na hora de apresentar os seus discursos. Ele vestia uma capa brilhosa e apelava para a emoção do público, e as pessoas eram levadas à loucura. E Platão criticava muito esse tipo de apresentação, porque ele acreditava que a lógica deveria vir acima de tudo. Que você não deveria convencer uma pessoa meramente pela emoção, porque você estaria deturpando a verdade em prol de um sentimento. É uma apelação à emoção. Platão discordava disso. Porém, Aristóteles conseguiu enxergar o quanto a emoção é importante para o convencimento, e eu, nesse fato, concordo plenamente com Aristóteles, tanto que a metodologia que eu utilizo hoje, que eu desenvolvi, a comunicação límbica, ela trata justamente das emoções. Por mais que, de fato, a gente deveria sempre levar a lógica e a razão em primeiro plano, a gente sabe que, na vida real, não é bem assim que acontece. Quando se vê uma pessoa, na política que seja, falando palavras difíceis, mesmo que sejam lógicas, falando a verdade para o povo, e aí a gente vê outro político que fala aquilo que o povo quer ouvir, quem é que vai ter mais crédito? A pessoa que apelou para a emoção, a pessoa que soube acessar o imaginário da população. E aí nós precisamos entrar com as emoções sim nos nossos discursos, e Aristóteles defende isso. Então não é que você deve defender qualquer discurso emotivo que se tem por aí, mas usar a emoção para persuadir da verdade, até porque, como eu disse, a retórica é útil, porque sem ela, a verdade pode ser derrotada em um debate, por exemplo. Então, se você simplesmente quer usar a lógica o tempo inteiro, somente ser uma pessoa totalmente lógica, que só fala os fatos e palavras difíceis e aquilo que realmente seja verdade, tudo bem. Não é para mentir, mas se você não apelar para o sistema límbico, ou seja, onde estão as emoções e os sentimentos das pessoas, dificilmente alguém vai querer parar para te ouvir. E aí a verdade vai ser jogada para trás e talvez mentiras irão prevalecer. E Aristóteles conseguiu enxergar isso, e posteriormente todas as outras pessoas que vieram a estudar sobre retórica e a ensinar retórica também enxergaram o poder de se utilizar as emoções em um discurso, em uma fala que seja. Você despertar emoções nas pessoas por meio de histórias, despertar a imaginação, usando quaisquer artifícios que sejam. Desde que aí entra o ponto da coerência, entra o ponto da integridade. Desde que você utilize isso para a verdade, que você seja uma pessoa virtuosa. Porque Aristóteles dizia que você, para ser digno de falar, você já deveria ser uma pessoa com virtude. Você não deve ser um mentiroso, você não deve ser uma pessoa que só quer enganar, que só quer vender, principalmente vender aquilo que é mentira, vender uma mentira. Então, isso nem está na linha de raciocínio de Aristóteles. E, por fim, o terceiro meio de persuasão é a lógica, os derivados de argumentos lógicos. Então, além do seu discurso precisar ter o caráter do orador,
claro para as pessoas, mostrar para as pessoas que você tem dignidade para falar do assunto, que você tem competência para falar sobre aquilo. Mostrar também emoções, gerar emoções na audiência, e também ele não deixa a lógica de lado. A lógica é importante. Você provar com argumentos lógicos, provar com fatos que de fato o que você falou é verdade, vai convencer as pessoas. Então você precisa utilizar esses 3 meios de persuasão. Imagina um discurso que utiliza dos 3. Quão poderoso esse discurso pode ser. E é exatamente isso que você precisa fazer em qualquer apresentação em público que você fizer, em qualquer defesa que você fizer. Isso aqui no júri, para convencer um júri, é essencial, porque isso afeta diretamente a área cerebral das pessoas e vai criando uma lógica de raciocínio. E elas vão interpretando os fatos que você estiver falando, vão interpretando a sua fala e tudo vai fazendo sentido na cabeça e elas vão sendo convencidas pelo orador. Além desses 3 meios de persuasão, Aristóteles também cita quais são as 3 causas que tornam um orador persuasivo. Quais são as 3 causas que te fazem ser uma pessoa persuasiva? Quais são elas? Primeira, prudência. Você ser uma pessoa prudente. O que é a prudência? É uma pessoa que tem sabedoria prática. Uma coisa é você ter sabedoria teórica, saber a origem das coisas. Outra coisa é você saber utilizar essa sabedoria na prática, no seu dia a dia. Para você ser persuasivo, você precisa ser uma pessoa prudente, que sabe usar o que você aprendeu de forma prática e não só ficar na teoria. Além disso, aqui mais uma vez ele enfatiza sobre a virtude, que é a segunda causa que faz uma pessoa ser persuasiva. Para ele, você precisa ter virtude, ou seja, o caráter, que é o que ele falou anteriormente já, mas ele acha isso tão importante que ele enfatiza várias vezes. Você ser uma pessoa virtuosa que busca ser melhor a cada dia para si mesmo e para as outras pessoas é essencial. Um orador que não busca as virtudes não é digno, não consegue falar bem porque as pessoas, cedo ou tarde, irão perceber que ele falta com a verdade. Pode demorar, mas pode acontecer das pessoas perceberem. E no momento que as pessoas perceberem que ele não é verdadeiro, que uma pessoa que fala o que não faz, a credibilidade dele vai cair. Por isso, para ser um bom orador, para ser persuasivo, precisa buscar as virtudes. E por fim, a benevolência. No caso aqui, quando ele cita benevolência, ele está dizendo do contato mesmo com o público. Para você ser persuasivo, você precisa entender para quem você está falando e adequar a sua mensagem para essas pessoas, ter simpatia com as pessoas. Sabe aqueles professores de escola ou de faculdade que fazem questão de falar difícil? E aí ele se posiciona como aquele que detém o saber e os alunos, meros mortais, que não fazem ideia de que palavras são essas que eles estão utilizando? Esse professor não tem benevolência. É você olhar para o público. Ser benevolente, no caso que Aristóteles cita aqui, é você olhar para as pessoas e adequar a sua mensagem ao público. Se você fala para adolescentes, para leigos, para pessoas que não sabem do assunto que você trata, você precisa simplificar as palavras o máximo possível para que o entendimento chegue até elas. Caso contrário, você não está sendo uma pessoa que fala bem, você está sendo simplesmente uma pessoa egoísta, se você não é benevolente com o seu público. A obra retórica de Aristóteles, recomendo que leiam, inclusive, é essencial para o desenvolvimento da oratória. E muito do que se ensinou há 2000 anos, hoje ainda nós usamos e é extremamente atual. Se voltarmos ao passado, à sabedoria passada, a gente vai encontrar diversos conteúdos muito práticos que a gente consegue observar no dia a dia e consegue aplicar da mesma forma. Falar bem não significa dizer palavras difíceis, uma linguagem robusta que quase ninguém entende. Significa você se desenvolver como pessoa, buscar, como Aristóteles dizia, as virtudes e conseguir ser melhor para os outros. Eu gosto de dizer que o ato de falar, seja para uma audiência gigante ou para uma, 2 pessoas, é um ato de doação. Quando você fala, você precisa doar a sua energia, doar a sua sabedoria, doar algo para as pessoas que você sabe que vai fazer diferença na vida delas. Às vezes, uma única palavra dita pode transformar o dia de alguém, assim como a palavra também pode destruir um dia de uma pessoa, a vida de alguém. Utilizar as palavras com sabedoria, ser uma pessoa prudente, é essencial para uma boa oratória.
E isso vai muito além de técnicas. Se você busca apenas desenvolver a sua oratória com técnicazinha, sabe a técnica band-aid? O que eu falo como técnica band-aid? Tem um machucado no seu joelho, que seja, e um machucado muito grande, uma ferida aberta. E aí chega uma pessoa e te dá um band-aid pequeno e fala, calma, eu vou te ajudar. E coloca um band-aid nessa ferida muito grande que precisaria de pontos para cicatrizar, pontos para que ela seja curada. Oratória é da mesma forma. Se você só busca técnicazinha, vai ser como uma técnica band-aid, que ela vai solucionar talvez ali um problema ou outro, mas você precisa se desenvolver por completo para que você consiga ter a atenção das pessoas. Porque as pessoas enxergam quem é de verdade. Tenham isso com vocês, tenho certeza que vocês irão desenvolver muito mais rapidamente e melhor a oratória.